Amigas, amigos, olá! Vamos agora a uma reportagem bastante interessante do Globo Rural, que foi apresentada há aproximadamente um mês, sobre a questão das perdas e desperdícios no processo de produção de alimentos e como evitar isso com vistas a nós contribuirmos para a resolução do problema da fome através dos bancos de alimentos. Vamos então à reportagem. De um lado, a fome. Do outro, o desperdício. É um problema mundial. Segundo a ONU, 30% da produção global de alimentos é perdida todo ano. Aqui no Brasil não é diferente. Somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo e convivemos com esse dilema. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer algumas iniciativas que servem de exemplo para diminuir o desperdício. É o que a repórter Bruna Marim mostra pra gente. É o país do agronegócio e tanta comida sendo desperdiçada e tanta gente passando fome. Todos os setores precisam abraçar essa causa do combate à fome, do combate à desnutrição, mas principalmente o combate ao desperdício. Mais de 21 milhões de pessoas no Brasil vivem em insegurança alimentar grave. Em alguma época do ano, não têm o que comer, passam fome. É muita gente. Só quem passou fome entende qual é a dor da fome. Para mudar essa triste realidade, cerca de 7 milhões de toneladas de alimentos seriam suficientes por um ano. Parece bastante, né? Mas não é. O Brasil produz muito mais do que isso. 161 milhões de toneladas que fazem parte da nossa dieta. Isso sem contar produtos como soja, milho, cana. O problema é que o país desperdiça muito mais também. 8 vezes a quantidade necessária para acabar com a fome. Mas por que será que essa conta não fecha? Por que desperdiçamos tanto? E o que fazer para que isso não aconteça? Atrás de respostas a perguntas como essas, surgiu o Pacto contra a Fome, um movimento da sociedade civil lançado em maio deste ano. A fome é um problema de todos nós e todos nós podemos ter um papel para resolvê-la. A Maria Siqueira é diretora operacional e uma das fundadoras do projeto. O objetivo é reunir e premiar iniciativas de combate à fome e ao desperdício. Hoje a gente já tem mais de 200 iniciativas cadastradas no Pacto contra a Fome e a gente acredita que é através delas que a gente vai gerar resultados concretos. Desde iniciativas que trabalham coletando alimentos que estão no campo, excedendo e levando para organizações que precisam, até aqueles que fazem colheita urbana junto à indústria e levam também para organizações sociais, sejam elas do terceiro setor, do governo ou da iniciativa privada. O pacto fez um levantamento e identificou o desperdício em cada etapa da cadeia de alimentos. Pouco mais da metade está no começo, que engloba produção e colheita, e também pós-colheita, armazenamento e transporte. As frutas e as hortaliças são as mais desperdiçadas. Depois vem os tubérculos e os laticínios. A fome é uma questão estrutural e o desperdício de alimentos também é um problema muito complexo. A gente precisa olhar para esses dois problemas a partir das evidências e buscar encontrar soluções para que a gente resolva isso de forma estrutural e permanente. Para entender parte do problema, viemos a um dos maiores centros atacadistas de alimentos do mundo, a CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. É quase uma cidade à parte. No ano passado, quase 4 milhões de toneladas de hortifrutis, flores e pescados foram comercializados. Acabar com o desperdício é uma luta diária. Por aqui, começa já na etapa de transporte dos produtos colhidos nas lavouras. Esses abacaxis estão sendo carregados em Floresta do Araguaia, no Pará, a 2.200 quilômetros de São Paulo. A carga demora de 3 a 4 dias para chegar. É comum ver o transporte do fruto feito assim, na palha. Mas está longe do ideal, segundo a Fabiane Câmara,
engenheira de alimentos da CEAGESP. Se você imaginar um caminhão, a quantidade de abacaxi que tem lá dentro, o tanto de horas para esse caminhão ser descarregado, debaixo de sol ou debaixo de chuva, você está prejudicando a qualidade. Isso dá um desperdício do produto, o excesso de manuseio também, né? O Rodrigo vai receber a carga carregada no Pará. Ele é dono de um box na CEAGESP e paga em média R$ 1,50 pelo fruto. Explica que o uso da palha é para baratear os custos e investir em embalagens pode aumentar em até R$ 1,00 o preço do abacaxi. Agora, as perdas que você tem de fruto, não compensaria ter as embalagens? Não, ainda não. Uma que a perca de frutas são doadas, então a quebra é muito pouca pelo custo dela vir embalado. Neste outro box, um exemplo de como devem ser as embalagens para diminuir o desperdício durante o transporte. Os mamões são separados com redinhas de isopor e papel para proteger o fruto. As caixas são de papelão e do mesmo tamanho e tem uma travinha entre elas. Essas cantoneiras e o plástico em volta ainda ajudam a deixar a carga bem firme. A CEAGESP, em parceria com a Associação Brasileira de Embalagem, criou um projeto para padronizar as caixas de frutas, verduras e legumes. E faz um trabalho de conscientização com agricultores e comerciantes para que eles sigam alguns tamanhos que vão encaixar certinho neste pallet. É um pallet também padrão, de 1 metro por 1,20 m. As caixas de plástico vão embaixo, depois as de papelão e por cima as de isopor. As caixas não padronizadas ocupam mais espaço, machucam os produtos e eles perdem valor comercial. Mas não só isso, acabam estragando e são descartados. Muitas vezes você não percebe o machucado dele aqui na hora, mas no varejo, 2, 3, 4 dias, vão aparecer manchas, vão aparecer defeitos, vão aparecer fungos e outros. E esse produto vai deteriorar. Se ele não for jogado fora aqui, ele vai ser jogado fora na casa do consumidor. E a questão do custo, ela tem que ser vista dentro do sistema, dentro da cadeia. Então, às vezes, você paga até um pouquinho mais por uma embalagem, mas se ela trouxer uma economia que eu digo, menos desperdício do alimento, quando você vai pôr na balança e ver todo o sistema, você teve uma vantagem. Há esse pequeno probleminha na reportagem. Nós não podemos criar uma política de fundo social, né, de caráter socioambiental, né, que cubra a cabeça e descubra os pés, né, no estilo cobertor curto. A ideia de proteger os alimentos contra as perdas através de embalagens com plástico e isopor. Perfeito, perfeito. Isso cria uma condição de maior durabilidade para o alimento, né, o alimento fica mais saudável para o consumo e evita as perdas. Mas nós sabemos que isopor e plástico, né, o isopor é um produto de muito difícil reciclagem, porque como ele gera uma massa muito pequena, ele não entra em cadeias de reciclagem que sejam economicamente válidas, isto é, não é interessante economicamente direcionar, coletar isopor para reciclagem, porque a massa o volume de isopor é enorme para a produção de um valor relativamente pequeno. E plástico como isopor, né, ele entra em subciclagem, ele não é reciclado propriamente, porque eventualmente qualquer plástico não se presta mais a processo de reciclagem e acaba sendo dispensado como lixo na natureza. E, portanto, não é bem-vinda a ideia de a gente proteger os produtos através de plástico e de isopor. Devem ser criadas outras soluções para proteger esses produtos agrícolas. Quando os produtos perdem valor comercial dentro da CEAGESP, são enviados para o Banco de Alimentos, o BCA. Essa carga de cenouras já tem destino certo. Qual a diferença entre essas duas caixas? É só a estética. Essa cenoura ela foi lavada. Na hora da lavagem, ela quebrou. Não é uma cenoura ruim. Todas elas têm o mesmo nutriente. Então, por que não a gente não colaborar com o Banco de Alimentos ou ajudar uma pessoa que precisa? O box em que o David trabalha doa em média para o Banco de Alimentos e para outras instituições de 3 a 5 toneladas por mês. Cerca de 1/3 da mercadoria que chega. Os comerciantes, eles procuram a gente, sinalizam que eles têm uma doação. Aí nós vamos lá com nossos caminhões, coletamos, trazemos para cá para o banco
E daqui a gente tem 215 ONGs cadastradas. Aí a gente faz a doação para essas entidades. Primeiro, os produtos passam por uma seleção. O que vocês avaliam nessa triagem? Nós avaliamos se o produto apresenta algum grau de podridão, bolor ou mofo. Como esse daqui, ele já apresenta um grau de podridão, então ele está impróprio para consumo. Ele é descartado. Hoje foi a vez da ONG Fé e Ação buscar os alimentos arrecadados. Dá gosto de ver a Kombi cheia assim? Se dá mesmo, viu? Eu creio que nós vamos conseguir atender 150 famílias. Se a gente levarmos em consideração que cada família tem 5 pessoas, né? É uma alimentação que vai atender 150 vezes 5. São cerca de 750 pessoas. O Aristides frequentava a CEAGESP quando era criança e muitas vezes não tinha o que comer. Minha mãe vinha vender café da manhã aqui, crescia aqui no CEAGESP, pegando as coisas, pegando embaixo do caminhão batatinha, legumes e fazendo a sua feira. Diz realizar um sonho por poder ajudar tantas pessoas por meio do projeto. Tanto desperdício, tanta alimentação sendo jogada fora, e coloquei isso na minha cabeça, que quando eu crescesse, eu ia buscar essa alimentação e ia dividir na comunidade onde eu morava, né? Só quem passou fome, quem passou dificuldades, entende qual é a dor da fome, qual é o valor dessa iniciativa. No próximo bloco, vamos conhecer um projeto em São Paulo que ajudou a acabar com o desperdício em pequenas propriedades rurais. Eu ficava indignada com as perdas que nós tínhamos no dia a dia. E em Brasília, a gente mostra um sítio que serve de exemplo na produção de hortaliças. Tirar desperdício não depende de investimento, depende de atitude. Na segunda parte da reportagem especial de hoje, a repórter Bruna Marim mostra um projeto em Mogi das Cruzes, São Paulo, que ajuda pequenos agricultores no combate ao desperdício. E no Distrito Federal, a repórter Caroline Dunley visita um sítio modelo, que só com mudanças no manejo passou a servir de exemplo na produção de hortaliças. A chegada dos funcionários no campo rompe o silêncio da madrugada. A lanterna indica o caminho entre os canteiros. Geralmente 5 horas, 5 e meia. Hoje a gente veio mais cedo porque era mais caixa, né? A gente tem que dar um adiantado, né, no processo. Hoje mesmo vai 40 caixas, cada caixa com 10 unidades, né? É muito trabalho. É, bastante. Aqui na fazenda tem colheita todo dia, inclusive no fim de semana. E o trabalho começa sempre assim, ó, no escuro, e termina no máximo às 9 horas da manhã, antes do sol ficar forte demais. Bom para os funcionários que não se desgastam no calor. Melhor ainda para elas, as hortaliças. Isso é fundamental, porque se você não colher ou cedo ou no finalzinho do dia, você vai pegar uma planta já no estado mais amolecidas por causa do calor, né? E isso vai dar menos tempo de prateleira. É assim com as 35 variedades de hortaliças cultivadas em 50 hectares. Para se ter uma ideia, 120 mil alfaces são colhidas aqui por mês. Tudo orgânico. Um projeto que começou há 35 anos pelas mãos do engenheiro florestal Joey Vale. A primeira horta tinha 1.000 metros quadrados. Então a gente foi evoluindo passo a passo, aprendendo, crescendo, apanhando, mas entendendo que existe um processo importantíssimo que é o controle, o gerenciamento, a gestão. Joey e a esposa, a agrônoma Clevane, tocam juntos o negócio e não se conformavam com uma questão. A gente não enxerga uma coisa que a gente chama de desperdício. Porque o ciclo continua, você planta e colhe, mas está havendo desperdício, seja na hora de você colher, passar a faca no lugar errado, seja você tirar muitas folhas e ficar aqui no caminho, seja você arranhar na caixa, manipular demais a sua verdura. Foi assim, há pouco mais de 5 anos, com o apoio da Embrapa, que a fazenda adotou novos procedimentos de manejo e colheita. Coisas simples, mas que fazem toda a diferença. A gente começou a ver um tanto de coisa que chegava a dar 50% de perda, né? E nesse momento a gente deu essa mudada para, usando o óculos do desperdício, a gente começou a mexer nisso daí, observando, vendo e melhorando nosso processo como um todo. Um exemplo, durante a colheita apenas 2 funcionários tocam nas hortaliças.
Um para cortar e retirar 4 ou 5 folhas que estavam abertas demais, outro que já vem colocando o produto no saquinho. A embalagem passou a ser feita aqui mesmo no campo, para não estragar as folhagens durante o transporte. A gente tem muito zelo, porque é muito difícil produzir orgânico já, né? E produzir uma alface tão bonita como essa, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora da colheita. Numa caixa como essa, ficam apenas 10 pés de alface para não amassar. Enquanto a colheita não termina, nada de deixar o produto no sol. Fica tudo armazenado nesta caminhonete coberta. Depois vai para a câmara fria até a entrega. O problema é que ainda tem muito mercado que não aceita uma alface assim, no saquinho biodegradável. Nesse caso, o produto ainda passa por mais uma retirada de folhas, para caber na tal da bandejinha. Depois da limpeza de uns 10 pés de alface, dá só uma olhadinha na quantidade de folhas que sobram. Gente, é muita coisa. Algumas, de fato, estão deterioradas, um pouco queimadas do sol, mas a maior parte não. Muitas folhas estão em perfeito estado. Dá só uma olhadinha. Poderiam ser facilmente consumidas, mas acabam sendo desperdiçadas. Com um mercado tão exigente assim, o que fazer com os alimentos fora de padrão? Uma cenoura deformada, pequena demais. A fazenda apostou no beneficiamento de produtos. Depende do lote de cenoura, a gente pode ter 20% de cenouras deformadas, quebradas. E a gente poder aproveitar isso, o resíduo fica mínimo. De uma cenoura com 2 raízes, dá para fazer cenouras bolinhas, ou as cenouretes. Já as folhas de couve, cheias de furinhos do ataque das lagartas, são lavadas e picadas. Já saem daqui assim, embaladas. Com tanto cuidado na colheita e pós-colheita, a fazenda conseguiu reduzir pela metade o desperdício de alimentos. As sobras viram comida para as vacas. O combate ao desperdício é um trabalho constante e de longo prazo. Mas quem entrou nessa luta garante que não traz novas despesas, só benefícios. Tirar desperdício não depende de investimento, não depende de equipamento complicado, depende de atitude. Atitude que não faltou a uma outra agricultora de São Paulo, que a repórter Bruna Marim mostra pra gente. Aqui deve estar com 10 dias aproximadamente. Estamos em Mogi das Cruzes, município que pertence ao Cinturão Verde de São Paulo, para conhecer o Faça um Bem Incrível, iniciativa criada pela Simone Silotti, também produtora de hortaliças. A ideia do projeto surgiu por necessidade durante a pandemia. Os agricultores da região não tinham para quem vender os seus produtos. E muita gente não tinha acesso a alimentos frescos e de qualidade. Foi aí, então, que a Simone viu uma oportunidade e decidiu unir as duas pontas. Ela tem 2 estufas de hidroponia no distrito de Coatinga. É filha de agricultor e trabalha há 11 anos com produção de hortaliças. Criou a cooperativa e hoje conta com 23 associados. Eu ficava indignada com as perdas que nós tínhamos no dia a dia. Passou do tamanho da embalagem, já não podia mandar. E a janela de colheita de uma hortaliça é muito curta, 3, 5 dias. Basta uma greve de caminhoneiros, uma inundação, por exemplo, no CEAGESP, para sobrar mercadoria no campo. Mas com a pandemia, essas perdas foram lá para cima. Foi quando eu pedi para que ninguém se desfizesse da mercadoria, que colhesse normalmente, que nós iríamos contribuir para o combate à fome e desnutrição. Foi aí que nasceu o Faça um Bem Incrível. Funciona assim. Quando o cooperado tem algum produto excedente ou fora do padrão que seria jogado fora, ele avisa a Simone. A mercadoria é comprada a um preço muitas vezes acima do mercado, com uma verba que vem de empresas privadas cadastradas no projeto. E a Simone agiliza a logística para doar a instituições sociais. É muito importante que a gente conseguisse fazer o Faça um Bem Incrível se tornar uma política pública. Ou seja, todo produtor que tem uma mercadoria que por algum motivo ele não conseguiu escoar, nós tínhamos que já ter um fluxo logístico para que ele pudesse entregar essa mercadoria a um banco de alimentos ou algo do tipo, uma cozinha solidária, enfim, e ser minimamente ressarcido
pelo menos do custo de produção daquela mercadoria. Pertinho do sítio da Simone, a Beatriz Sabino tem uma área de 2 hectares, onde cultiva principalmente couve. Você sempre trabalhou como agricultora? Não, eu trabalhava no restaurante. Ela também faz parte do projeto e atualmente é diretora da cooperativa. Jogava mais de 50% fora. Automaticamente, se você jogar fora, você não consegue ter uma programação para a próxima plantação, porque se você não vende, como é que você vai plantar de novo? Então, isso ajudou demais. A questão da cooperativa, né? Hoje em dia a gente não joga mais nada fora. Elas também tentam trabalhar a ideia de que um alimento considerado feio ou fora do padrão tem os mesmos nutrientes e não deveriam perder valor comercial. É o país do agronegócio e tanta comida sendo desperdiçada e tanta gente passando fome. Às vezes porque a folha está um pouco furada, você coloca lá no mercado, a dona de casa ela não quer. Só que aquilo, para a dona de casa que pode escolher, aquilo é lixo, mas para quem está passando fome, aquilo é comida e continua sendo comida. Em 3 anos, o projeto arrecadou 380 toneladas de frutas, legumes e principalmente verduras e ajudou mais de 300 mil famílias em 17 municípios de São Paulo. Esse carregamento no sítio da Simone vai para Andem, uma instituição de Mogi das Cruzes que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. 400 maços de rúcula e 200 de alface foram doados por 2 agricultores da cooperativa. Essas parcerias são muito importantes para a gente dar uma alimentação melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens, para eles conseguirem assimilar melhor os conhecimentos também. Eu acho que é por aí o caminho. Eu sou grata de receber, porque é uma coisa que se fosse para eu comprar no mercado, já não conseguiria, né? A gente tem que dar uma alimentação assim saudável para as crianças, né? E hoje em dia é tudo assim, nem todo mundo tem acesso, é tudo muito caro. E essas doações ajudam? Ajuda muito, nossa, como ajuda. E vocês gostam? Sim, é muito bom. Sim, é muito bom. Pequenas iniciativas como essas multiplicam os sorrisos de muitas Luísas e Giovanas e ajudam a diminuir o desperdício inaceitável num país que convive com a fome. A gente tem que partilhar, tem que caminhar para uma linha em que todos tenham acesso a tudo. Com o mesmo recurso, nós podemos fomentar o campo, combater a fome, diminuir o custo dos alimentos. Veja que é um círculo virtuoso. Em algum momento, a gente parou de olhar para isso. Vimos aí mais uma reportagem excelente do Globo Rural, né, tratando da questão das perdas e dos desperdícios no processo de produção agrícola. Lembrando, e em linha com o nosso vídeo anterior, que banco de alimento, combate às perdas, não é panaceia. Nós precisamos de outras formas de ação na agropecuária, reforma agrária, incentivo à agricultura familiar, na cidade, geração de renda, geração de emprego e renda para as pessoas, para que seja possível, de fato, nós pensarmos no problema da fome em termos multidimensionais, com vistas às políticas adequadas para o seu combate. Era isso para hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.